Destruindo o mito sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro mito: os alemães deveriam ter continuado o ataque a Dunkerque. Esse mito persiste de que, como os alemães tiveram uma vitória arrasadora na França, os britânicos seriam facilmente capturados e que o Hitler, na verdade, ele teria simplesmente deixado, né, dado esse tempo de vantagem para que os britânicos, né, eles vissem os alemães como complacentes, né, e aceitassem um acordo de rendição. Mas isso é mentira. Na verdade, o exército alemão estava cansado. Os alemães eles precisavam desse descanso. Eles haviam tido perdas pesadas, por mais que a Alemanha tenha tido uma vitória esmagadora contra a França e conseguiram causar grandes baixas no exército britânico, eles precisavam daquele momento. Eles precisavam desse descanso. Os Panzers estavam precisando de reforma. Cada divisão precisava de substituições pelas suas perdas. O descanso naquele momento era necessário. Inclusive, Goring se ofereceu para destruir os britânicos nas praias, o que parecia realmente uma boa solução. No artigo Decisões, Ordem de Parada de Hitler, de Edward G. Lengel, ele fala um pouco sobre isso. Edward fala que em 23 de maio, o marechal de campo Hermann Göring telefonou para Hitler e exigiu que a Luftwaffe recebesse a responsabilidade primária de destruir as forças aliadas ao redor de Dunkerque. Hitler não se comprometeu, mas no dia seguinte visitou o general Rudstein em seu quartel-general em Charleville, nas Ardenas. Alguns dos generais de Rudstein estavam sussurrando em seu ouvido, dizendo que as perdas de tanques alemães eram perigosamente altas. Além disso, embora um contra-ataque blindado aliado em Arras em 21 de maio tenha falhado, muitos generais alemães esperavam outro contra-ataque mais forte. Preocupado que um ataque desordenado em direção a Dunkerque pudesse custar-lhes tanques mais preciosos e deixar seu flanco sul vulnerável, o general Rudstein já havia emitido uma ordem de parada temporária quando Hitler chegou ao seu quartel-general. E após Hitler dar uma boa olhada no mapa, ele confirmou a ordem de parada de Rudstein e ele insistiu que o perímetro ao redor de Dunkerque fosse respeitado para permitir que os aviões de Göring tivessem bastante espaço para operar. Guderian e outros generais protestaram, mas Hitler se manteve firme e os Panzers se seguraram. E esse artigo nos dá dois pontos importantíssimos. Primeiro, Hitler ouvia sim seus generais. Por mais que outros generais protestassem, vale destacar que Hitler estava sim com excesso de confiança na batalha da França e que ele era o que mais queria derrotar o exército britânico ali para poder continuar com seus planos com a União Soviética. Mas ele realmente analisou e ouviu Rudstein. E de fato, nós vamos agora para esse segundo ponto, que é o exército Panzer está enfraquecido. Sim, o exército alemão lutou muito bem, mas o exército Panzer já estava passando por extrema pressão e existia ainda mais pressão ainda. Inclusive, o próximo artigo vai colaborar com essa informação desse artigo do Edward. No artigo A Batalha de Gembloux de 1940, o autor Jonathan Kyler aponta que nas batalhas de Hanot e Gembloux, os alemães perderam 150 tanques. Isso reflete muitas outras batalhas, todas mostrando como os alemães precisavam de uma pausa. Ou seja, naquele momento, o mais prudente era deixar que os soldados descansassem e os Panzers fossem reformados e substituídos. Até porque devemos lembrar que os alemães ainda estavam enfrentando os franceses no sul e que, inclusive, esses franceses iriam começar a dar investidas pesadas que, mesmo após o descanso e as substituições dos panzers alemães e dos soldados que estavam, né, agora sim, habilitados para continuar o combate, o exército francês foi um empecilho que permitiu o exército britânico conseguir fugir. E não porque os alemães olharam e falaram, ah não, vai ser fácil depois capturar eles, né? Isso é um mito, né? Inclusive o Göring, ele mesmo teve o espaço para atacar o exército britânico. Mas, como eu falei, houveram outros obstáculos que não permitiram isso. Ou seja, temos que tirar esse mito de nossa cabeça. O exército alemão precisava disso e Hitler sim ouviu seus generais. Inclusive Rudstein pediu a ordem de parada muito antes de Hitler ordenar. O segundo mito
era de que Hitler era um completo idiota, ou seja, o cara não sabia nada do que ele estava fazendo na guerra. E antes de destruir esse mito, eu vou deixar bem claro que o meu objetivo aqui não é para passar pano para Hitler ou dizer que ele era o melhor estrategista de todos os tempos, não. É simplesmente quebrar um mito que está na mentalidade de muitos, e inclusive em livros didáticos, em livros, entre aspas, historiográficos. Então eu, como historiador, eu tenho trabalho, né, eu tenho o dever de refutar esses mitos. Diferente do que muitos acreditam, Hitler foi sim um líder e um estrategista capaz, pelo menos no início da guerra. Como nós vimos no último mito, Hitler teve a prudência de ouvir Rudstein. Por mais que existissem outras opiniões de generais, o mais convincente e o que soube melhor argumentar que foi Rudstein, Hitler teve a capacidade de segurar o seu entusiasmo e escutar sim seu general. Inclusive, a vitória da França foi só tão rápida porque Hitler teve a capacidade de confiar em seus generais, que foi no caso de confiar em Erich von Manstein. Quando a Alemanha ainda estava bem no início do conflito contra a França, os generais alemães estavam traçando planos para como deveriam lidar com os franceses. E nisso, Erich von Manstein estava traçando seu plano junto com Guderian. E Franz Halder, para silenciar e não dar nenhuma oportunidade para que Manstein tivesse a chance de conseguir ter o seu plano aprovado, ele tentou silenciá-lo. A equipe de Manstein levou seu caso a Hitler, que sugeriu de forma independente um ataque Saddam que ia contra o conselho do Oberkommand der Wehrmacht. Em 2 de fevereiro, Hitler foi informado do plano de Manstein e no dia 17 ele convocou o general Erich von Manstein, o general Rudolf Schmutt e o general Alfred Jodl. Ou seja, por mais que Hitler só tenha reconhecido o avanço Saddam como um termo tático, Manchester ele era visionário e via como um meio para um fim. Ele previu uma operação no Canal da Mancha e o cerco dos aliados na Bélgica. E se o plano tivesse sucesso, poderia ter um efeito estratégico, né? Ou seja, quando nós pensamos que Hitler fosse um completo abobado, um cara que não tinha capacidade nenhuma de táticas, estratégias e muito menos de liderança, ele simplesmente tinha deixado o plano de Manchester ido para lá. E não teria escutado algo que realmente fosse lógico. Ou seja, Hitler ele tinha uma visão limitada de estratégias, até porque ele não era um general, ele era um líder da Alemanha, né? Ele era um político. E os seus generais, como Manchester, inclusive eu já fiz um vídeo da derrota francesa e como Manchester teve o brilhantismo tático como um dos maiores generais da história, vocês conseguem notar que Hitler conseguiu admitir que Manchester estava correto e, inclusive, mudou completamente os planos da Alemanha para se adequar aos planos de Manchester, que teve apoio, obviamente, do Guderian. Aí agora vocês devem estar se perguntando, professor, então quando que surge o mito de que Hitler ele era um líder incompetente e um péssimo estrategista e que ele teria sido culpado pela derrota da Alemanha? Isso está na invasão da União Soviética. Devemos lembrar que quando são traçados planos para a invasão da União Soviética, ela tinha que ser uma vitória rápida, uma vitória decisiva. Eles não podiam perder tempo porque a Alemanha não tinha recursos para uma guerra longa. Eles não conseguiriam manter uma invasão de longa duração contra a União Soviética. Até porque a União Soviética era um país muito grande, era um país muito populoso e eles tinham que conseguir esses recursos para poder substituir aqueles que eles haviam perdido ao longo da guerra. Mesmo que a Operação Barbarossa tenha trago alguns resultados, como a conquista da Ucrânia, principalmente Kiev e Sevastopol, vale destacar que não foi um completo sucesso, né? Eles não conseguiram tomar Leningrado, não conseguiram tomar Moscou, né? Eles sitiaram, né, tanto Leningrado quanto Moscou, e Hitler, né, ficou com insegurança, até porque ele estava acostumado com vitórias rápidas, principalmente o que aconteceu na França, né? A França, que era vista como a principal adversária da Alemanha na Primeira Guerra Mundial
e que tinha aquele sentimento revanchista para derrotar os franceses, né? E Manchester com seu brilhantismo aliado a Guderian e outros generais que trouxeram uma vitória rápida, Hitler começou a desconfiar de seus generais. Não que os generais alemães não cometessem erros, eles cometeram alguns erros ao longo da história da Segunda Guerra Mundial. Porém, Hitler começou a criar uma paranoia, como se os seus generais não tivessem capacidade de conseguirem lidar, né, liderar e comandar esse conflito, essa invasão da União Soviética, até porque a União Soviética ela estava resistindo muito mais do que o esperado, né? Até porque o objetivo inicial da Operação Barbarossa era conquistar rapidamente pontos estratégicos, né? Ganhar no susto os soviéticos e começar a pressionar ao ponto de Stalin, junto com o Exército Vermelho, se renderem. Só que a gente sabe que isso não aconteceu, né? Até porque a guerra que Hitler começou era uma guerra de extermínio. Então era tudo ou nada. Ou os soviéticos lutavam, ou eles seriam exterminados e escravizados. E o exagero que levou à origem deste mito surge nas memórias do alto comando alemão, que culparam a perda da guerra pela inépcia de Hitler, apesar do fato de que muitas vezes era o contrário, como eu citei mesmo, né, o caso do Rudolstadt e do Manstein. Eu deixarei aqui um trecho que mostra que, na verdade, teve um momento que Hitler até brilhou para o exército alemão, né? À medida que a ofensiva nazista em direção a Moscou estagnou, seus generais queriam recuar, mas Hitler decidiu formar uma frente defensiva e manter a linha. E como comandante-chefe, Hitler tomou a decisão final e as defesas alemãs resistiram. As perdas soviéticas foram tão severas que o impasse resultante ficou conhecido como moedor de carne de reserva. Ou seja, o que era para ser uma vitória esmagadora contra a Alemanha se tornou uma vitória pírrica, né? Ou seja, uma vitória custosa, uma vitória que causou perdas pesadas ao exército soviético. E é claro que o exército alemão nunca teve uma chance real de vencer a União Soviética, dado o fato de que a União Soviética era muito mais forte, né, muito mais poderosa em termos numéricos, em termos de capacidade de desenvolvimento industrial, tinha muito mais recursos para poder manter uma guerra longa, eles tinham uma motivação clara, né? Eles tinham um líder que era muito mais persistente que foi Stalin, até porque Stalin ele foi talvez um dos maiores símbolos de motivação da continuação do exército soviético ao longo da guerra, né? E devemos lembrar também que a Alemanha estava numa guerra de extermínio, né? Ou seja, o objetivo era causar o maior dano possível no exército soviético. O objetivo era acabar com a população da União Soviética e substituir por colonos alemães. Então a estratégia de Hitler, dado ao fato dessa guerra, né, dessa invasão insana, ele estava muito bem colocado, que era causar o maior dano possível. Então, por mais que Hitler não fosse um brilhantista, né, um cara com uma estratégia genial como o de Manchester e outros generais ao longo da guerra, ele conseguiu atingir realmente uma estratégia colocada para as condições de uma guerra de extermínio, que era causar o maior dano possível. E ele conseguiu, como eu apontei nesse trecho. Quando eu falei de que a Alemanha nunca teve uma chance de vencer a União Soviética, outro mito que surge, né, é de que os alemães perderam na Rússia porque estavam atrasados. E tudo graças a Hitler. Esse mito é um dos mais assim absurdos, né? Quando você escuta, né? Principalmente você que é historiador e um estudioso da Segunda Guerra Mundial, porque vamos só imaginar esse cenário. Hitler foi pego ali, né? Os generais prenderam Hitler, deram um golpe de estado ali. Virou só um simbolismo, virou Steve Jobs da Alemanha, né? Ele era só um representante ali, mas não é ele que fazia nada, né? Vamos colocar assim, o resultado teria sido exatamente o mesmo. Eu vou repetir para vocês. O resultado teria sido o mesmo. Os alemães não conseguiram manter o cronograma não porque Hitler se meteu, mas porque os soviéticos estavam lutando até o fim. Eu vou repetir. Os soviéticos tinham uma motivação clara para combater. Era uma questão de vida ou morte. A guerra que Hitler iniciou não foi uma guerra convencional, foi uma guerra de extermínio. Ou os soviéticos lutavam até o último homem, ou os soviéticos iriam ser exterminados até o último
ou seriam escravizados, não sei, isso vai depender assim dos cenários mitológicos aí que muitos colocam, né, como o Homem do Castelo Alto, vai. A União Soviética foi o país com o maior número de perdas humanas ao longo da Segunda Guerra Mundial. Mais de 20 milhões de civis e soldados morreram, mais de 30 milhões de pessoas lutaram no Exército Vermelho. O Exército Vermelho foi responsável por 75 a 80% das baixas da Wehrmacht e da Waffen-SS, ou seja, a União Soviética estava totalmente colocada nessa guerra contra a Alemanha. De um lado, a Alemanha estava numa guerra de extermínio, do outro, a União Soviética estava numa guerra de resistência, uma guerra patriótica. É por isso que até hoje os russos consideram isso como uma grande guerra patriótica. É claro que muitos podem colocar, mas professor, devemos lembrar que a Operação Barbarossa no início foi um desastre para o exército soviético, com perdas massivas. Porém, quando eles prepararam e ficaram prontos para a guerra de fato, eles começaram a reagir. Isso junto com o fato de que os alemães não tinham planos de longo prazo para a invasão, pois é tudo o que eu falei. O objetivo da Alemanha no início era uma vitória rápida. Inclusive, isso que vai levar essa pressão ao exército alemão, né, aos generais, né, ao alto comando e até mesmo ao Hitler, que vai começar a ficar com insegurança. Porém, a União Soviética, com a sua persistência e ajuda até mesmo dos aliados, como o Lend-Lease americano, né, ou seja, tanto o atraso no cronograma quanto o intervencionismo ou não de Hitler não mudou o destino da Alemanha. Isso é um mito. A Alemanha nunca teve uma chance de vencer a União Soviética. Isso dado aos fatos que eu mostrei aqui. Inclusive, todas as fontes utilizadas ao longo deste vídeo, entre eles os que eu mostrei em imagens, até mesmo que eu falei ao longo, eu deixarei aqui na descrição, tá? Agora, um dos mitos assim que muitos gostam de colocar, né? Que bastava tomar Moscou e Stalingrado para a Alemanha vencer, né? Vamos comprar essa ideia dessas suposições. Vamos colocar que Stalingrado e Moscou foram tomados. Tá, e daí? Vamos voltar alguns minutinhos, tá, no vídeo. A guerra que Hitler estava lutando era uma guerra de extermínio. Vocês acham mesmo que os soviéticos iriam pensar assim? Ou não, nossa capital foi tomada. Acho que acabou o jogo. Vamos deixar eles nos escravizarem e nos exterminarem. Vocês realmente acham isso? Vocês acham que uma guerra de extermínio é uma guerra convencional onde basta você tomar a capital e simplesmente acabou? Vocês acham mesmo que os soviéticos, né, os milhões de soviéticos, iriam olhar para a cara do Stalin, para a cara de Hitler e falar assim: acabou, né? Vamos acabar o Stalin. Entrega aí, ó, tudo nosso aí pro Hitler, porque né, nossa capital acabou, né? Nosso território aqui acabou. É o fim de jogo. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso daí é acho que um dos mitos assim mais sem sentidos, né? E novamente é mais um mito que foi criado pelo alto comando alemão, tá? Isso daí não surge no pós-guerra, isso surge com o alto comando alemão, que realmente acreditava que os soviéticos iriam se render no susto, iriam se render sobre pressão, que acreditavam, né, que se eles fossem pressionados em Moscou e Stalingrado, eles iriam se render. Só que isso é mentira, tá, gente? Eu falei há alguns minutos, eu refutei, na verdade, inclusive, essa ideia da pressão sobre aquela ideia de que os soviéticos eles tinham uma motivação. Stalin não iria olhar para a cara assim do povo soviético e falar assim: acabou, gente. Vamos lá, né? Vamos se entregar aí pro Hitler, porque eles tomaram a capital, né? Acabou. Gente, por favor, né? Isso daí é um mito absurdo, né? Isso jamais aconteceria porque os alemães estavam em impasse aos arredores de Moscou e não conseguiriam quebrar as defesas. E eles persistiram nisso por 3 meses e 5 dias. E eu vou destacar, não foi por falta de tentativa. Os alemães realmente tentaram isso. Mas vamos comprar a ideia que de fato Moscou caiu, né? Segundo o historiador David M. Glantz, né, ele propôs um cenário alternativo em que os soviéticos perderiam Moscou. E neste cenário é provavelmente o mais plausível. Ele explica o porquê isso não seria de fato o fim da guerra. A queda de Moscou seria uma perda terrível, só que não seria o fim da guerra, tá? O historiador Gladys, né, ele fala, né, que os soviéticos eles eram muito bons em construir e mudar suas fábricas, tá? Inclusive, eles tinham mais de 6.000 quilômetros
para isso, né, do solo soviético. Agora imagina você lá, um general alemão, né? Você tá lá na sua luta sangrenta contra a União Soviética e você percebe que as fábricas que você capturou e destruiu foram em vão, porque simplesmente tem outras fábricas a mais de 6.000 quilômetros, ou seja, você vai ter que marchar mais 6.000 quilômetros para isso. E é um mito, né, de que você perder só a sua região urbana seria o fim. Inclusive, na verdade, quando o Império Japonês invade a China, eles tomam os principais centros urbanos da China. Só que a guerra não acabou. Inclusive, quando o presidente Mao e o Kuomintang eles fazem a sua aliança contra o Império Japonês, a invasão japonesa, eles utilizam realmente essa tática de profundidade, até porque a guerra popular prolongada ela tem essa estratégia de fazer utilizar essa profundidade para aumentar a questão logística e de abastecimento e enfraquecer o inimigo aos poucos. E isso seria provavelmente aplicado contra o exército alemão. É claro que Stalin naquele momento não teria total assim, capacidade de ter a noção da guerra popular prolongada, mas ele era um cara que tinha total noção de como era uma guerra de guerrilha. Ele e o exército bolchevique, né, as forças bolcheviques, já tinham lutado uma guerra semelhante na Guerra Civil Russa. Eles já tinham combatido o governo czarista. Então, Stalin, por mais que ele não conhecesse a guerra popular prolongada, ele tinha sim a ideia de uma guerra de guerrilha e ele provavelmente estaria bem colocado e bem convicto, né, de continuar uma guerra desse estilo. Até porque é uma guerra de extermínio, como eu citei. Então, de um lado, os alemães eles estão fazendo uma guerra para acabar com a população soviética e substituir, né, fazer uma substituição demográfica para colocar colonos alemães. Do outro, o exército soviético tem uma boa motivação, eles sabem que eles precisam daquilo, até porque ou é isso ou é a morte e escravidão. Então, vocês conseguiram já captar de que realmente não importa se tomassem Stalingrado ou Moscou. A única diferença é que seria uma guerra muito mais longa, uma guerra muito mais sangrenta, muito mais custosa, e que isso provavelmente causaria muito mais danos à União Soviética. Né? A reconstrução seria muito mais difícil, mas no fim a vitória soviética era garantida. Bom, e esses foram os mitos, né, os principais mitos sobre a Segunda Guerra Mundial que eu decidi trazer para vocês para simplesmente destruir isso, né, para vocês, né, chegarem em seus estudos e terem a certeza de que vocês não irão cometer esses erros, tá? Eu agradeço bastante aqueles que assistiram e eu quero fazer aqui esse finalzinho do vídeo para agradecer a galera do grupo de estudo do Vale dos Palmares por todo o seu apoio que vocês vêm me dando, né? É um grupo muito bom. E aqueles que querem fazer parte do grupo, um grupo de estudos maoísta, né? Eu convido vocês, eu deixarei aqui o link na descrição. E todas as informações que eu tirei, tá? Além de vocês estarem vendo, né? Porque eu vou deixar as passagens passando no vídeo. Eu também deixarei aqui na descrição as fontes, tá?